Então, primeiro a gente vai falar de Tomé e depois a gente vai falar da gente. Quindi prima parleremo di Tommaso e dopo di noi. Por qual frase ficou conhecido este discípulo chamado Tomé? E per che frase è stato conosciuto questo discepolo chiamato Tommaso? João capítulo 20, versículo 25. Giovanni 20:25. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Quindi Tommaso dice, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Você ouvindo essa frase de Tomé, ou de repente se alguém fosse falar para você a respeito desse discípulo, Sentendo questa frase su Tommaso, sì, magari qualcuno ti parla di lui. qual a impressão que você teria desse homem? Qual è la tua prima impressione che hai di Tommaso? De um homem de fé? Un uomo di fede? Não. Um homem diferente de nós? Un uomo diverso di noi? Não. Vitino de nós? Un uomo simile a noi? Essa frase, ela não define Tomé. Questa frase in realtà non definisce Tommaso, Porque Tomé, ele como um dos discípulos, ele era um homem corajoso. perché in realtà Tommaso, come uno dei discepoli, era un uomo molto coraggioso. Certo momento, Jesus ele decide ir para Betânia In un momento Gesù ha deciso di andare a Betania e é aquela situação onde ele foi para ressuscitar o seu amigo Lázaro. è una situazione dove lui è andato per far risuscitare il suo amico Lazzaro. E naquela cidade existia já um grande perigo, já existia quase que uma ordem de prisão para Jesus e para os seus discípulos. E quella città Gesù era già cercato dai leader religiosi anche con i suoi discepoli. Então existia um perigo real para Jesus e para os seus. Quindi c'era un pericolo reale per Gesù e per i suoi discepoli di andare Eles lì. poderiam ser mortos e presos. Potrebbero essere uccisi o arrestati. Acho que o contrário, né? Presos e mortos, né? Meglio l'inverso, al contrario, arrestati oppure anche morti. E nessa hora, quando Jesus traz essa ideia para os seus discípulos, ou melhor, ele comunica que ele faria isso, In questo momento, quando Gesù comunica questa idea ai suoi discepoli, levanta-se uma voz entre eles, os discípulos, lui lo dice e si alza una voce in mezzo ai discepoli. e diz assim, em João capítulo 11, versículo E 16. Giovanni 11:16 dice: Vamos nós também para morrermos com ele. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Então, Tomé, ele era um discípulo que andava pertinho de Jesus. Quindi Tommaso era un discepolo che andava vicino a Gesù. Ele conversava com o seu mestre. Lui parlava con il suo maestro. Foi para ele, para Tomé, que Jesus também respondeu. È stato anche a Tommaso che Gesù ha risposto. Em João 14, versículo 6. Giovanni 14:6, Eu sou o caminho, Gesù gli disse: io sono la via, a verdade la verità e a vida. e la vita. Quando Tomé pergunta para Jesus para onde eles iriam e qual seria o caminho que estaria à frente deles. E questo Gesù ha risposto dopo che Tommaso ha chiesto qual era la via e dove dovrebbero andare. Tomé, ele fala aqui no contexto desse versículo, Senhor, nós não sabemos para onde nós vamos, como nós poderemos saber o caminho? Tommaso qua in questo contesto dice: Signore, non sappiamo dove dobbiamo andare, qual è la via. E Jesus diz então para Tomé que ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. E quindi Gesù l'ha detto: io sono la via, la verità e la vita. O incrível então da história desse homem, desse discípulo Tomé, o homem conhecido pelo ver para crer, La cosa incredibile quindi di questo uomo, Tommaso, l'uomo conosciuto, devo vedere per poter credere, é que ele vivia perto de Jesus. è che lui in realtà viveva vicino a Gesù. Ele viveu muito tempo perto de Jesus. Per tantissimo tempo ha vissuto vicino a Gesù. Agora, nesse contexto, quando Jesus havia morrido e havia ressuscitado, E qua in questo contesto, dopo che Gesù era già morto e risorto, e ele havia aparecido para os seus discípulos, e quindi era lì, era apparso ai suoi discepoli. e Tomé toma essa posição dizendo, olha, eu só acredito vendo. E Tommaso quindi prende questa posizione dicendo: io solo se vedo crederò.
é que quando ele se encontra na presença de Jesus, è che quando lui, lì davanti alla presenza di Gesù, ele sente a presenza de Jesus naquele lugar, naquele ambiente. sente la sua presenza in quell'ambiente. Só que mais importante do que sentir a presenza de Jesus naquele lugar, Ma più importante di sentire la presenza di Gesù in quel luogo, era Tomé enxergar um milagre. Tommaso doveva vedere un miracolo. Naquele momento, mais importante do que a presença então de Jesus naquele lugar, era Tomé enxergar um milagre. Più importante della presenza di Gesù, Tommaso doveva vedere il miracolo. Agora, a presença de Jesus naquele lugar, ressurreto, Però la presenza di Gesù risorto in quel posto, isso era o milagre. questo era già il miracolo. Muito maior do que tocar no furo das mãos de Jesus, era a própria presença dele naquele lugar. Più grande ancora di sentire i chiodi nelle sue mani era poter vedere la presenza di Gesù in quel luogo. Agora, a preocupação de Tomé era ver o milagre. Ma la preoccupazione di Tommaso era vedere il miracolo. Ele acreditava em Jesus. Credeva in Gesù. Ele conhecia Jesus. Lui lo conosceva, Mas ele queria ver uma comprovação do milagre. ma lui voleva vedere una prova del miracolo. E finalizando essa história, agora em João capítulo 20, versículo 29, E già verso la fine di questa storia, Giovanni 20-29, Jesus disse o seguinte para ele, para os seus discípulos outros que estavam ali e para nós hoje. Gesù gli disse ai suoi discepoli di quell'epoca, però anche a noi oggi, Porque você me viu, você creu? disse: perché mi hai visto, tu hai creduto? E eu digo, felizes os que não viram e creram. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Bom, a gente acompanhando daqui para frente, a gente não tem muitas informações sobre Tomé. Allora, di qua in poi non abbiamo tantissime informazioni sul Tommaso, Mas a história diz que Tomé, ele junto com os seus outros amigos, discípulos, ma Tommaso, la storia dice che Tommaso qua, insieme ai suoi amici discepoli, e o livro de Atos, principalmente o início do livro de Atos mostra isso, e anche principalmente l'inizio del libro degli Atti dice questo. Tomé, ele aprende aquela lição, Tommaso ha imparato quella lezione, que mais importante era a presença de Jesus, che più importante era la presenza di Gesù, era a pessoa de Jesus, la persona di Gesù. e ele passa então a divulgar o nome de Jesus, o seu amor e toda a revelação que ele tinha tido. E quindi inizia a divulgare il nome di Gesù, l'amore e tutta la rivelazione che aveva Junto ricevuto. com todos os discípulos, ele passa a inundar os lugares que ele andava Insieme agli altri discepoli iniziava a riempire i luoghi da dove andava, com o amor e a revelação total do Evangelho de Jesus. con l'amore e la rivelazione totale del Vangelo di Gesù. Só que a partir deste momento, Ma da questo momento, com essa experiência da igreja, con questa esperienza della Chiesa, Jesus ele emplaca aqui um conceito. Gesù qua stabilisce un concetto. É uma placa È come un segno, un cartello. que até os dias de hoje estão expostas aos nossos olhos e ao mundo espiritual. Un cartello nel mondo spirituale che ancora oggi è davanti ai nostri occhi. E o conceito é: E questo concetto è questo. feliz o que não vê, Felice o beato quello che non vede, mas pela fé ele crê. ma per fede crede. Ele não disse feliz é aquele que consegue enxergar, Non dice felice quello che riesce a vedere, mas o que mesmo sem ver, sem enxergar, ma ancora anche senza vedere. ele continua acreditando. Beato è quello che continua a credere. Ele consegue ter uma experiência de vida com o seu mestre, Riesce ad avere un'esperienza di vita con il suo que a maestro, presença dele basta che la sua presenza è e sufficiente passa a ser o maior milagre naquele lugar. e inizia ad essere il più grande miracolo. É a experiência mais profunda que um homem pode ter. L'esperienza più profonda che un uomo può avere. Mais do que ver algo palpável diante dos seus olhos, ou até mesmo tocar em algo palpável. Più di vedere una cosa palpabile o anche toccare davanti a sé. É crer sem enxergar. È credere senza vedere. É conseguir ver sem poder tocar. È riuscire a vedere senza poter toccare. E eu já te pergunto nessa noite: E quindi ti faccio questa domanda. o que será que você não está vendo hoje, Che cos'è che tu non stai vedendo oggi, mas que o Senhor Jesus está te chamando a crer? ma che il Signore Gesù ti chiama a credere? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, Seconda Corinzi 5, 7 diz assim: andemos pela fé, não pela vista. dice: andiamo per fede, non per la vista.
Não sei se vocês estão reparando, nós temos projetados os versículos, né? Non so se avete visto, abbiamo la proiezione dei versetti oggi. Bom, a vida que nós vivemos, Quindi la vita che noi viviamo, a vida que os discípulos eles experimentaram com Jesus e depois eles passaram a trazer como revelação maior dele do Evangelho, la vita che loro hanno vissuto e poi hanno portato come rivelazione del Vangelo dopo, é que uma vez nós conhecendo a Jesus, è che una volta che noi conosciamo a Gesù experimentando a sua presença, e sperimentando la sua presenza, nós passamos a não mais viver pelas coisas que nós apenas enxergamos. noi iniziamo a vivere non soltanto, non per le cose che noi vediamo, la visione. E aqui Paulo ele está ensinando um outro povo, a igreja ainda, E qua Paolo sta insegnando ancora un altro popolo, la Chiesa dei Corinzi, dizendo assim, ó, nós passamos a viver pela fé e dice noi iniziamo a vivere per fede e não mais pelas coisas que nós enxergamos. e non per la visione. Agora, o que significa andarmos pela fé e não pela vista? Ma quindi che cosa significa vivere per fede e non per la visione? O que significa Cosa significa? nós não mais andarmos por vista? Non vivere più per la visione. Significa Significa caminhar levando em conta camminare sapendo realidades que não se veem. delle realtà che non si vedono. A palavra dessa noite, o nome dela, La parola, quindi il titolo di questa sera, são realidades invisíveis. è realtà invisibile. Aqui nós temos na Bíblia várias histórias onde algo sobrenatural estava acontecendo. Quindi abbiamo qua nella Bibbia diverse storie dove qualcosa di sovrannaturale stava succedendo Que existia algo que pela vista não era perceptível, e c'era qualcosa che per la visione non si poteva vedere. mas que apesar de não ser perceptível, isso não mudava a realidade que algo estava acontecendo. Che era qualcosa che anche se non si percepiva con gli occhi naturali, era qualcosa che stava succedendo. E a Bíblia, de capa a capa, ela mostra situações onde existe um mundo espiritual E la Bibbia dall'inizio alla fine ci fa vedere situazioni dove c'è un mondo spirituale acontecendo a todo tempo. che sta succedendo, è reale in tutto il tempo. Então existe algo que a gente enxerga de uma forma natural, Quindi c'è qualcosa che noi vediamo di forma naturale, mas existe algo que nós, pela nossa limitação natural, nós não temos a capacidade de enxergar. ma ci sono cose che per la nostra limitazione non abbiamo la capacità di vedere. Um texto muito impressionante sobre isso, para você anotar agora e ler depois na sua casa, Un testo molto interessante che tu puoi adesso scrivere e puoi leggere a casa. está em 2 Reis, Seconda Re, capítulo 6, capitolo 6, do versículo 15 a 17. dal 15 al 17. Na verdade, é o capítulo 6 de Reis, você vai ter essa história mais detalhada. In realtà se vuoi vedere tutto, puoi leggere tutto il capitolo 6. Aqui, um pouquinho do contexto do que estava acontecendo, é a história que envolve o profeta Eliseu. Un po' del contesto di quello che stava succedendo, è una storia che c'era il profeta Eliseo. E aqui o servo desse profeta, E qua il servitore, homem que andava com este homem de Deus, ele passa a ter uma experiência que ele nunca tinha tido. l'uomo che camminava con questo uomo di Dio, ha avuto un'esperienza che non aveva mai avuto più, Ele enxerga uma realidade invisível. che non aveva avuto prima. Lui vede una realtà invisibile. O contexto aqui então nesse capítulo Il contesto qua in questo é que o capitolo rei da Síria estava com seu exército cercando o povo de Deus. è che il re della Siria con il suo esercito circondava il popolo di Dio. E esse exército, ele espreme literalmente esse exército do povo de Deus contra uma cidade murada. E letteralmente l'esercito della Siria sta totalmente circondando il popolo di Dio. E daí ali existiam carros de guerra, existiam vários soldados, todos eles
espremendo e acuando esse povo até essa muralha. C'era la città con le mura, con le fortezze, e poi i carri di guerra e tutto il popolo che era intorno. Isso foi acontecendo durante uma noite toda. E questo durante tutta una notte era così. E de manhã esse exército já tinha cercado totalmente aquele povo. Alla mattina completamente queste mura erano già circondate. Agora, quando aquele servo, aquele ajudante de Eliseu, ele acorda, E quando questo servitore di Eliseo si sveglia, ele sai para fora daquela talvez barraquinha que ele estava dormindo, quindi lui va fuori forse di quella della sua tenda dove dormiva, e ele enxerga aquela situação, e lui vede quella situazione, ele vê aquele exército cercando, montado para prontamente atacá-los, vede l'esercito che è già pronto ad attaccarli, e ele dá um grito, ele diz assim, ai meu Senhor, ele fala isso para Eliseu, ai meu Senhor, e lui grida così dicendo ad Eliseo: o que nós faremos agora? ah, Signore mio, che cosa faremo adesso? Eliseu, ele responde, E Eliseo risponde: não tenha medo. non avere paura. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que esse exército inimigo. Coloro che sono con noi sono molto più numerosi di questo esercito nemico. Agora, quem estava com eles? Ma cavolo, chi era con loro? Não existia, você vai encontrar nesse texto, eu sei que você vai ler, Non c'era, e io so che poi tu leggerai questo testo e vedrai che non c'era. não existia ninguém ali junto com Non Eliseu e c'era com o servo dele. nessuno insieme ad Eliseo e il suo servitore. Lá tinha uns gatos pingados, né? Magari alcuni lì sparsi. Só que ele fala para o servo dele Ma lui dice al suo servitore: que, olha, quem está com a gente é muito mais numeroso do que esse exército gigantesco. guarda, coloro che sono con noi sono molto più numerosi di questi che sono contro di noi. E nesse momento, Eliseu, ele ora. E in questo momento Eliseo prega. E a oração dele é a seguinte: E lui prega così: Senhor, abre os olhos dele Signore, apri gli occhi, i suoi occhi, para que ele enxergue o que está acontecendo, perché lui possa vedere quello che sta già succedendo. para que ele possa alcançar uma realidade que está de fato acontecendo nesse lugar. Perché lui possa raggiungere una realtà che infatti già esiste in questo luogo. Mas é uma realidade invisível. Ma è una realtà invisibile. Então o texto diz que o Senhor abre os olhos daquele rapaz. Quindi la Bibbia dice che Dio apre gli occhi di questo uomo. E de repente ele enxerga vários carros de fogo naquele lugar. E tutto da un tratto lui inizia a vedere vabbè, non so come dire. Non sono macchine, sono... Carruagem de fogo. No, aspetta, scusate. Devo vedere... Ele enxerga aquele moço, ele passa a enxergar de repente algo que ele não via. Quindi questo uomo inizia a vedere qualcosa che non vedeva prima. Existia todo aquele exército do inimigo, mas ele vê um exército maior rodeando aquele exército inimigo. Quindi c'era un esercito nemico e lui vedeva un esercito più grande che era al suo favore. E ele vê o exército de Deus pronto para lutar aquela guerra. E quindi vedeva l'esercito di Dio lì pronto a combattere quella guerra. O fim da história você vai descobrir depois. E la fine di questa storia tu vedrai dopo. Agora, outra história para você ler também mais tarde. Anota aí, talvez depois da academia, né? Ma adesso un'altra storia per dopo, magari dopo la Na palestra. turma aí que vai na academia depois do culto. Aí. Números capítulo 22. È giusto, carri di fuoco. Vabbè, Carri di fuoco. Sì, lui ha visto i carri di fuoco. Sim, Adesso un'altra storia però. é outra história. Agora anota essa outra história, Números capítulo 22, Numeri 22, versículo 27 a 32. dal 27 al 32, puoi anche scrivere. Aqui é a história de uma jumenta, Qua invece è una storia di un asino. número 22. Números 22, 27 e 32. Numeri 22 dal 27 al 32. É a história de uma jumenta que enxerga uma realidade invisível. Quindi è la storia di questo asino che vede una realtà invisibile. Até um jumento enxerga È una realtà che anche l'asino ha visto. que existe uma realidade invisível acontecendo. Che c'è una realtà invisibile che stava lì succedendo. Agora, se a gente não, pelo menos, crê que existe uma realidade Se noi almeno non crediamo che questa realtà c'è, espiritual acontecendo, una realtà spirituale che è reale, estamos perdendo para um jumento. noi siamo vinti da un asino. Mas olha só, essa história é a história de Balaão. Ma vedi, questa storia è la storia
di Balaone, se non mi sbaglio. Balaão, ele está sentado numa jumentinha, nessa jumentinha dele. E lui è lì seduto con questo suo É uma asino. jumentinha que praticamente era da família de Balaão. È un asino che era praticamente parte della famiglia. Ela conhecia Balaão, Balaão conhecia ela. Quindi l'asino conosceva Balaone, Balaone conosceva l'asino. E essa história diz, eu vou contar só o ponto, o fato, né? Depois você vai estudar todo o contexto. Ecco, io ti racconterò soltanto il fatto centrale, poi tu potrai vedere tutto il contesto. Mas Balaão estava andando em cima da jumentinha e essa jumentinha travou no meio do caminho. Ma praticamente lui stava lì con l'asino che camminava e da un tratto si ferma l'asino. E Balaão pegou a vara e deu na jumenta para a jumenta seguir viagem. E quindi ha preso il bastone e l'ha picchiato perché possa proseguire. E a jumenta não saía do lugar. Però l'asino non si E muoveva. o texto diz que ele fez isso 3 vezes, bateu 3 vezes na coitadinha da jumenta. Quindi il testo dice che Balak per 3 volte ha preso il bastone. Balak. Não, Balac é o Ah, Balaam. ok, questo uomo, il profeta, Balaão. che picchia l'asino 3 volte, quindi. 3 vezes ele bate na jumenta, Per 3 volte lo a, fa. a jumenta quase desce da cruz. E l'asino per poco non scende dalla croce, Balaam, giusto? Ho visto. E a situação era tão crítica E quindi la situazione era così critica que Deus abre a boca daquela jumenta che Dio apre la bocca dell'asino e a jumenta começa a falar com Balaão. e l'asino inizia a parlare con Balaam. E a jumenta diz para Balaão, ei, você não me conhece? E l'asino dice, tu non mi conosci, Eu não sou desse tipo, né, de ficar parando no meio do caminho. tu sai che io non sono di queste che si fermano in mezzo al cammino. Eu não tô saindo deste lugar porque tem um anjo aqui parado com uma espada. Io sto uscendo di questa via perché c'è un angelo davanti a me con una spada. A jumenta enxerga uma realidade invisível. Quindi l'asino vede la realtà invisibile. O Senhor abre os olhos de Balaão naquele momento. Il Signore quindi apre gli occhi di Balaam in questo momento. E ele, junto com a jumenta, enxerga aquele anjo, E lui insieme all'asino vede questo angelo empunhando uma espada. che ha una spada nelle mani. Então, naquele momento, Balaão, ele entende toda aquela situação, ele se ajoelha e se prostra, entendendo que existia algo acontecendo naquele lugar. Quindi in quel momento lì Balaam capisce tutta la situazione, si arrende, si prostra davanti a quella realtà. E ainda o anjo conversa um pouquinho com Balaão, né? E anche l'angelo parla un po' con Balaam Ele fala, você não entendeu ainda que existe algo acontecendo neste lugar? e dice, ma non hai ancora capito che c'è qualcosa che succede in questo momento, in questo luogo. Bom, essas duas histórias, elas já nos mostram E quindi queste due storie ci fanno già vedere que existem situações espirituais acontecendo ao nosso redor. che ci sono situazioni spirituali che succedono attorno a noi. E o fato de nós não enxergarmos não anula essa situação. E il fatto che non le vediamo non annulla, non cambia il fatto di che esistono. Não anula se está ou não acontecendo algo. Non cancella il fatto di che sta succedendo qualcosa. Porque existe um movimento sempre acontecendo ao nosso redor. Perché intorno a noi c'è sempre un movimento che sta succedendo. O fato de nós não estarmos enxergando isso agora Il fatto di che non stiamo vedendo adesso não significa que neste lugar aqui onde nós estamos reunidos non significa che in questo luogo dove noi siamo qua radunati está cheio de anjos. è pieno di angeli. Imagina se os teus olhos fossem abertos agora, esses olhos espirituais. Immagina adesso se i tuoi occhi spirituali fossero aperti. O fato de nós não estarmos enxergando Il fatto di che noi non stiamo vedendo não anula o fato de, neste momento, estar acontecendo uma batalha aqui por essa reunião. non cancella il fatto di che in questo momento sta succedendo una battaglia per questa riunione. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Non siamo qua per noi stessi. O fato de nós não enxergarmos não anula o fato que existe uma guerra acontecendo nos céus pela cidade de Bérgamo. Il fatto che non vediamo non cancella il fatto di che c'è una guerra che succede nei cieli per la città di Bergamo. O fato de nós não enxergarmos Il fatto che non vediamo não anula non cancella
a batalha que acontece, por exemplo, quando nós estamos no monte orando por essa cidade. La battaglia che sta succedendo mentre noi, ad esempio, stiamo pregando nella montagna per questa città. Que existe um exército celestial naquele momento lutando essa guerra por nós. Che in quel momento c'è un esercito dei cieli che combatte questa guerra per noi. Existiu até uma experiência que nós, homens, tivemos numa dessas sextas-feiras, E c'è anche un'esperienza che noi uomini abbiamo avuto in uno di questi venerdì, que a gente não enxergou o que estava acontecendo naquele lugar. che noi non abbiamo visto quello che succedeva, però Mas a gente, além de sentir uma presença de algo muito grande acontecendo naquele entorno, abbiamo sentito la presenza di qualcosa molto grande. a gente chegou até mesmo a ouvir barulhos naquele lugar. Noi abbiamo anche sentito dei rumori in quel luogo. Então, o fato de nós não enxergarmos Quindi il fatto di che non vediamo não anula o fato de não estar acontecendo. non cambia il fatto di che sta succedendo. Nessas sextas-feiras também, quando nós temos orado por Bérgamo, em muitas dessas oportunidades nós estamos hasteando bandeiras do Evangelho sobre essa cidade. Quindi in molti di questi venerdì noi, mentre preghiamo e stiamo mettendo delle bandiere in forma simbolica per questa città. Agora existe um ato profético sendo feito neste momento. In questo momento c'è un atto profetico che sta essendo eseguito. E quando nós estamos lá e nós apenas, entre aspas, apenas oramos e colocamos essa bandeira, E quando siamo lì, tra virgolette, semplicemente preghiamo e mettiamo questa bandiera, é fato que a gente não leva uma bandeira física e coloca naquele lugar, il fatto che non portiamo una bandiera fisica e mettiamo in quel posto, mas nós profetizamos que nós estamos hasteando nestes lugares altos de Bérgamo essa bandeira do Evangelho. ma il fatto di che profetizziamo e stiamo mettendo la bandiera del Vangelo in questi luoghi alti di Bergamo, E nós não podemos ignorar que existe um efeito acontecendo por esses atos. non possiamo ignorare il fatto di che c'è un effetto che succede per questi atti. Nós estamos declarando sobre essa cidade arrependimento. E stiamo dichiarando su questa città ravvedimento. Nós estamos declarando sobre a cidade de Bérgamo salvação. Stiamo dichiarando su Bergamo salvezza. Nós estamos falando que existe um som novo que está surgindo dessa terra, Stiamo dichiarando che c'è un suono nuovo che sta iniziando in questa terra. que não são mais apenas sons secos, vazios de sinos, Non soltanto suoni vuoti di campanelli, mas são novos sons subindo de arrependimento e de salvação dessa ma terra. nuovi suoni di ravvedimento e di salvezza che salgono da questa terra. Nós temos declarado essa palavra sobre Bérgamo. Noi stiamo dichiarando questa parola sulla città di Bergamo. Uma terra de salvação, arrependimento e avivamento. Una terra di salvezza, di ravvedimento e di risveglio. Agora, isso que nós estamos fazendo Ma quindi questo che noi stiamo facendo tem um poder em Deus de criação. ha un potere in Dio di creazione. Olha só. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Guarda con me, Ebrei 11, versetto 1. O texto diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quindi dice, la fede è certezza di cose che si sperano. É a prova das coisas que não se veem. Dimostrazione di realtà che non si vedono. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. De maneira que aquilo que não se vê Così le cose che si vedono foi feito do que é aparente. non sono state tratte da cose apparenti. Bom, Quindi, pela fé, per fede, nós podemos entrar neste mundo das coisas que não se veem. noi possiamo entrare in questo mondo delle cose che non si vedono. Então, nós entendemos até aqui que existe sim uma realidade invisível ao nosso redor. Quindi abbiamo capito fino a qua che c'è sì una realtà invisibile che è attorno a noi. Mas guarda isso. Ma tieni questo. Além de crer nisso, Prima, oltre al credere in questo, nós somos convidados a nos envolver com noi isso. siamo invitati a coinvolgerci con questo. Em primeiro lugar, Primo, nós passamos então a ter essa nossa visão pela fé aberta. noi iniziamo ad avere la nostra visione della fede aperta. Talvez, até como aconteceu nessa experiência que eu contei lá no monte, nós sentindo
coisas espirituais acontecendo ao nosso redor. Magari come anche è successo in questo momento che abbiamo raccontato qua la storia, sentendo le cose che succedono come nella montagna. Talvez enxergando anjos. Magari vedendo gli angeli. Quantos aqui têm enxergado anjos? Quanti qua stiano vedendo gli angeli? É uma proposta para nós. È una proposta per ognuno di noi. Termos contato com aquilo que é sobrenatural. Avere questo contatto con quello che è sovrannaturale. Agora, em segundo lugar, Ma in secondo, pela fé, nós podemos entrar neste mundo das coisas invisíveis, secondo, per fede possiamo entrare nel mondo delle cose che non si vedono. das coisas que ainda não existem, Le cose che ancora non esistono, mas que podem ser criadas. ma che possono essere create. O segundo ponto é uma experiência mais profunda nossa, E il secondo punto è un'esperienza più profonda nostra, com Deus. con Dio. Creio que Deus, ele está querendo nos levar Io credo che Dio vuole portarci hoje nesse segundo nível de experiência com Ele. oggi in questo secondo livello di esperienza con Lui. Não só aqueles que identificam que tem alguma coisa acontecendo no ambiente, Non soltanto coloro che identificano che c'è qualcosa che succede nell'ambiente, mas aqueles que se dispõem ma coloro che si mettono a a disposizione entrar neste lugar a entrare in questo posto, em oração, in preghiera, em fé, in fede, em ousadia, in coraggio, em profecia, in profetizzare, declarar coisas que não existem. dichiarare cose che non esistono, Declarar coisas que não estão acontecendo de fato ainda, dichiarare cose che non stanno succedendo mas ancora, que elas irão acontecer. ma che succederanno. E isso produz um efeito espiritual. E questo produce un effetto spirituale. Isso produz um efeito que algo natural não poderia produzir. Questo produce un effetto che qualcosa di naturale non potrebbe mai produrre. Mas ele em Deus traz um resultado sobrenatural, Ma in Dio porta un risultato sovrannaturale, que é mais do que nós enxergarmos ou sentirmos algo, che è più di vedere o sentire qualcosa, ou acreditarmos em algo novo, algo que está acontecendo, o anche credere in qualcosa nuovo che sta succedendo. é nós participarmos. È il fatto di essere partecipi, Anota isso, é colaborarmos quindi cooperare com a criação con la creazione do que ainda não existe. di quello che ancora non esiste. As coisas, elas não acontecem do nada, Le cose non succedono da nulla, mas elas acontecem por declarações, succedono come risultato di por dichiarazioni, palavras de profecia. per parole di profezia. Profecia, profetizar significa falar, Profetizzare significa parlare, pronunciar, pronunciare, determinar. di determinare. Se a gente começa ali desde o início, né, da história em Gênesis capítulo 1, Se noi vediamo dall'inizio, da Genesi 1, a gente descobre que desde o início tudo foi feito através de uma palavra de Deus. vediamo che dall'inizio tutto è stato fatto da una parola di Onde Dio, não existia nada, existiu então uma palavra de Deus. dove non c'era nulla, c'è stata una parola di Dio. Em Gênesis 1, capítulo 3, Deus disse haja. Genesi 1, verso 3, Dio ha detto abbia. E a partir dessa palavra haja, E da questa parola, existiu aquilo que não era nada. che ho detto ci sia, è stato creato qualcosa che non era nulla. Então tudo começa a partir de uma palavra. Quindi tutto inizia da una parola. É claro que nós estamos falando do Senhor e de um mundo espiritual. Ovviamente stiamo parlando del mondo spirituale. Agora anota esse texto, Provérbio capítulo 18, versículo 21. Ma scrivi questo testo, Proverbi 18-21. A morte e a vida estão no poder da língua. La morte e la vita sono nella potenza della lingua. Olha que sério isso. E aquele que a ama E guarda che serio, quello che la ama comerá do seu fruto. mangerà dal suo frutto. Comerá do seu fruto. Quindi dice, morte e vita sono nel potere della lingua. Esse texto diz que nós vamos provar daquilo que nós profetizamos e declaramos. Chi l'ama ne mangerà i frutti, quindi il testo dice che noi proveremo da quello che parliamo. Esse texto diz sobre um poder de vida, Dice su un potere di vita, mas também sobre um poder de morte. ma anche del potere della morte. Então, Quindi, se você, porventura, se tu magari
você foi ensinado a, por exemplo, ser uma pessoa negativa, se tipo è stato insegnato ad essere una persona negativa, você precisa mudar isso urgentemente. tu lo devi cambiare con urgenza. Pare de falar coisas negativas. Smetti di dire cose negative. Por quê? Perché? Porque existe um poder naquilo que nós declaramos. Perché sì, c'è un potere in quello che noi dichiariamo, Mesmo se nós ignoramos isso ou não. anche se noi lo ignoriamo. Possiamo ignorare o no? Se você acredita e declara, Se tu credi, por exemplo, que tudo vai dar errado com você essa semana, se tu credi e dichiari che tutto andrà malissimo questa settimana, se de repente você declara que a alegria de pobre dura pouco, se tu dichiari che tipo, la gioia del povero dura poco, esses textos, eles dizem para você, para com isso. questi testi della parola di Dio dicono smettere con questo, Porque existe responsabilidade com aquilo que nós declaramos. perché c'è una responsabilità con quello che noi dichiariamo. Lembre-se, existe algo acontecendo. Ricordati, c'è qualcosa succedendo. E nós, em Jesus, nós somos chamados a sermos coparticipantes disso, que é a obra dele e o reino dele. E noi in Gesù siamo chiamati ad essere copartecipi di questo, la sua opera e il suo regno. E todas as coisas passam a serem envolvidas através das declarações das palavras E quindi ogni cosa inizia ad essere coinvolta dalle nostre parole e da fé. e anche dalla nostra fede. Olha só, Jó capítulo 3, versículo 25. Guarda il libro di Giobbe, verso 25 del capitolo 3. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, Non appena temo un male, esso mi colpisce. e o que eu receava me aconteceu. E quel che mi spaventa mi piomba addosso. Olha um outro, Salmos capítulo 39, versículo 1. Guarda un altro, Salmi 39:1. Eu disse, Io dicevo, vigiarei a minha conduta vigilerò sulla mia condotta e não pecarei em palavras. per non peccare con le mie parole. Eu colocarei uma mordaça na minha boca. Metterò un freno alla mia bocca. O que esses textos nos mostram? Che cosa ci fanno vedere questi testi? Que existe um poder de criação também para a destruição. Che c'è anche un potere di creazione per la distruzione. E como nós passamos a enxergar que existe um mundo espiritual ativo, E quando noi iniziamo a vedere che c'è un mondo spirituale attivo, e nós participamos daquilo que vai acontecendo à frente, e quando sappiamo che partecipiamo di quello che capiterà, existe uma responsabilidade que precisa vir sobre nós, c'è una responsabilità che noi dobbiamo prendere sobre as coisas que nós deixamos chegar no nosso coração sulle cose che noi permettiamo che salgono nel nostro cuore e que nós passamos a declarar. e che noi iniziamo a dichiarare. Porque primeiro a gente precisa parar de fazer coisa errada, Perché prima noi dobbiamo smettere di fare la cosa sbagliata, para depois a gente começar a fazer a coisa certa. per dopo iniziare a fare la cosa giusta. Primeiro a gente precisa arrumar os nossos posicionamentos em fé, Prima noi dobbiamo aggiustare le nostre posizioni in fede, para depois a gente de uma forma ousada nós alcançarmos coisas grandes que o Senhor tem para nós. per poi di una forma coraggiosa poter raggiungere le cose grandi che Dio ha per noi. O que você gostaria que acontecesse? Che cosa ti piacerebbe che succeda? É isso que você precisa se envolver e declarar. È con questo che tu ti devi coinvolgere e dichiarare. Agora, é claro que eu não estou falando apenas de declarações positivas, Ovviamente non sto parlando solo di dichiarazioni positive, mas sim de uma responsabilidade, de um entendimento correto sobre as nossas declarações, as palavras que nós liberamos. ma sì su una comprensione giusta e le responsabilità sulle nostre parole, Das mais simples às mais importantes. dalle più semplici a quelle che sono più importanti. Mais um texto, Salmo 45, versículo 1. Ancora un testo, Salmi 45:1. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Mi ferve il cuore una parola suave. Io dico, l'opera mia è per il re, la mia lingua sarà come la penna di un abile scrittore. Então, aqui o texto diz que a minha língua ela é uma caneta espiritual. Quindi dice che la mia lingua è come una penna spirituale. Existe uma outra experiência na Bíblia que fala, que comprova essa questão das declarações e como elas nos alcançam. C'è anche un'altra esperienza nella Bibbia che
può comprovare questo, É mais um outro texto que você vai ter que ler antes de dormir hoje. che è anche un altro testo che dovrei leggere prima di dormire oggi. É Números capítulo 13, versículo 25 em diante. Numeri 13, 25, del 25 in avanti. Aqui talvez é o mais famoso de todos, é o texto de Josué e Caleb. Magari sia il testo più famoso di tutti, è di Giosuè e Caleb. Aqui o contexto ele fala sobre os 12 espias que eles foram convidados, eles foram selecionados para espiar aquela terra. Quindi parla di quei 12 che sono stati selezionati, inviati per spionare la terra. A terra que Deus havia separado para aquele povo. Quella che Dio aveva separato per quel popolo. Josué e Caleb, eles disseram, eles declararam, nós podemos entrar nessa terra. Giosuè e Caleb l'hanno detto, noi possiamo entrare in questa terra. Os outros 10 espias, eles disseram, não dá. Mentre gli altri 10 hanno detto, non si può. Existem gigantes fortes, poderosos naquele lugar. Ci sono giganti forti, potenti in quel posto. Diante da mesma situação, diante dos mesmos gigantes, E davanti alla stessa situazione, agli stessi giganti, anota isso. scrivi questo. Cada recebeu conforme a sua fé e declaração. Ognuno ha ricevuto d'accordo con la sua fede e le sue parole. Salmo 73, versículo 9. É o último texto. Salmo 73, versetto 9, l'ultimo testo. É Números. Números Número- capítulo 13, a partir do versículo 25. Essa história sobre os espias. La storia di Giosuè, quindi numeri 13 dal 25 in avanti. Agora o último texto, Salmos capítulo 73, versículo 9. E l'ultimo testo, Salmi 73, 9. Com a língua se apossam da terra. La loro lingua, quindi alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Bom, a gente tem muitos textos aqui nessa noite. Quindi abbiamo una marea di testi questa sera. A gente tem aqui claramente diante de nós um entendimento e uma responsabilidade Chiaramente abbiamo davanti a noi una comprensione e una responsabilità quanto a um posicionamento nosso que nós devemos ter su una posizione che noi dobbiamo avere como homens e mulheres de Deus. come uomini e donne di Dio. Diante desses textos, nós podemos também ter uma noção daquilo que Deus está nos chamando a fazer como igreja nessa hora. Davanti a questo possiamo capire quello che Dio ci sta chiamando a fare in questo momento. Em primeiro lugar, nós como pessoas, mas também como igreja, Primo, noi come persone ma anche come Chiesa. nós precisamos definitivamente Noi dobbiamo di forma definitiva caçar em nós cacciare in noi palavras le parole que na verdade precisam ser jogadas fora. che in realtà devono essere buttate via. Palavras que são palavras que compõem um cenário contrário daquilo que até mesmo nós cremos e que Deus tem profetizado e declarado para nós. Parole che creano una realtà contraria a quello che Dio sta dichiarando. E eu sei que de repente eu posso entrar em coisas que fazem parte de um cotidiano nosso. E magari posso entrare anche nel nostro quotidiano. Mas eu acho que é bom a gente entrar no nosso cotidiano, né? Ma penso che è buono se lo facciamo, quindi. Porque uma vez que nós entendemos esses textos, Perché una volta che capiamo questi testi, nós precisamos decidir sim ou não noi dobbiamo decidere sì o no se eu creio no poder dessas declarações que eu faço. se io credo nel potere di queste dichiarazioni che io faccio. De todas elas. Di tutte. Porque uma vez que nós enxergamos dificuldades ou gigantes, por exemplo, nessa terra, Perché una volta che tipo noi vediamo i giganti e le difficoltà di questa terra, e se nós deixamos isso visitar o nosso coração e a nossa mente e fazer com que estas palavras sejam as nossas declarações sobre quase que uma sentença deste lugar e desse povo, ce ne lo permettiamo entrare e facciamo con che queste siano le nostre dichiarazioni su questo popolo e questa terra. nós podemos sofrer por isso. Noi possiamo soffrire per questo. Porque quando Josué e Caleb, eles estão diante daquela situação dos gigantes daquela terra, Perché mentre Giosuè e Caleb erano davanti a quella situazione, eles viram os gigantes da mesma forma. loro hanno visto gli stessi giganti. Eles viram as dificuldades daquela terra da mesma forma. Lo hanno visto quelle difficoltà di quella terra. Mas
ao mesmo tempo ou imediatamente quando aquilo era visto, ma allo stesso tempo, immediatamente mentre vedevano quello, eles falavam primeiro para eles, eu creio, dicevano prima a se stessi e depois eles declaravam para o seu povo: e dopo dichiaravano al popolo. mas nós temos um Deus poderoso. Però noi abbiamo un Dio potente E se Ele tem nos dado essa terra, nós vamos entrar nessa terra. e se Lui ci sta dando questa terra, noi la prenderemo come possesso. Então eu creio que Deus hoje Ele está nos chamando a ocupar este lugar. Quindi io credo che oggi Dio ci sta invitando a prendere questo posto. É claro, de nós enxergarmos as coisas naturais e dificuldades que estão à frente. Sì, di vedere le situazioni naturali di difficoltà davanti a noi, Mas nós termos bastante cuidado com a nossa língua, ma di avere tantissima cura con la nostra lingua. porque nós estamos num terreno muito fértil espiritual. Perché noi siamo in una terra molto fertile E spirituale. esses textos, eles nos mostram que nós colheremos aquilo que nós plantarmos e até com as nossas palavras e declarações. E la Bibbia ci dice che noi raccoglieremo quello che noi prima piantiamo con le nostre dichiarazioni. Allora, Allora, eu quero te convidar então, quindi ti voglio invitare junto comigo, insieme a me, nós como igreja, noi come Chiesa, a termos um posicionamento muito firme quanto às nossas palavras e declarações. dobbiamo prendere possesso di una posizione molto rigida con le nostre parole e Porque dichiarazioni. existe algo novo que Deus quer fazer nessa terra, está fazendo já. Perché c'è qualcosa di nuovo che Dio sta già facendo in questa terra. E Ele tem nos chamado a fazer isso. E Lui ci sta chiamando a farlo. Talvez como Josué e Caleb foram chamados. Magari come Giosuè e Caleb sono stati E chiamati. eu não estou falando de uma simples postura positiva, E non sto dicendo solo di una postura positiva, mas uma postura de fé. ma una postura di fede. Daqueles que sabem que aquilo que eles creem e declaram tem poder. Di coloro che sanno che quello che credono e dichiarano ha sì un potere. E tem um efeito criador sobre as situações. E hanno un effetto creatore sulle situazioni. Então nós como igreja, Quindi noi come Chiesa nós estamos sendo chamados a ter bastante responsabilidade com as nossas palavras e declarações. siamo chiamati ad avere tanta responsabilità con le nostre parole e dichiarazioni. Porque isso nós já estamos fazendo. Perché questo stiamo già facendo. Mas eu creio que é um pouco mais profundo que Deus tem nos mostrado nessa hora. Ma io penso che sia ancora un po' più profondo quello che Dio sta Que dicendo. nós vamos começar a declarar o tempo todo palavras sobre essa terra, Devo iniziare a dichiarare tutto il tempo parole su questa terra, sobre essa cidade, sobre essas pessoas, su questa città e su queste persone, sobre as nossas casas, nossas famílias, sulle nostre case e le nostre famiglie, sobre a provisão da parte do Senhor, sulla provvidenza da parte di Dio, sobre a bênção dele que está sobre nós, sulla sua benedizione che è su di noi, sobre os dias abençoados que estão à nossa frente, sui giorni benedetti che sono davanti a noi, sobre o dia de amanhã que Deus fará algo novo, sulla giornata di domani che Dio Mas farà qualcosa di nuovo. que Ele está nos chamando a participarmos neste processo de criação nessa terra junto com Ele, pela fé. Per questo qualcosa Dio ci chiama ad essere parte di questo processo di creazione. E eu creio que esse posicionamento nosso Io credo che questa posizione dalla parte nostra vai ser como uma chave sarà una chiave para nós como pessoas, homens e mulheres de Deus, per noi come persone, uomini e donne di Dio, mas também para nós como igreja. ma anche per noi come Chiesa. Nós vamos começar a visualizar pela fé coisas que nós não estamos enxergando neste lugar, Noi inizieremo a vedere per la fede cose che non stiamo vedendo in questo mas posto, que nós vamos declarar, ma che dichiareremo, crendo que existe uma palavra do Senhor antes estabelecida neste lugar. credendo che c'è una parola di Dio prima stabilita in questo posto. Então o Senhor está nos chamando a nós nos levantarmos nessa hora Quindi Dio ci sta chiamando ad alzarci in questo momento e termos uma postura daqueles que criam junto com Ele. e avere una postura di coloro che credono insieme a Lui. O poder é claro que é dele, La potenza, certo, è sua, mas nós somos chamados ma noi siamo chiamati para nós participarmos ad essere parte quando nós cremos nele quando noi crediamo in Lui, e quando nós profetizamos, quando noi profetizziamo, através da nossa posição, nosso posicionamento em Jesus. attraverso la nostra posizione in Gesù. Existe uma esfera de autoridade física e espiritual que é atingida. C'è una sfera di autorità fisica e spirituale che noi Mateus raggiungiamo. 18:18 diz aquilo que é ligado de uma forma
física, ela é estendido, é ligado de uma forma espiritual nos céus. Matteo 18:18 dice quello che è legato sulla terra è anche legato in cielo. Amém? Amen. Então, em primeiro lugar, resumindo tudo, Quindi per fare un riassunto di tutto, assim como Tomé, così come Tommaso, nós não ficaremos noi non ci fermeremo presos em enxergar milagres, a vedere i miracoli, mas participarmos daquilo que Deus quer fazer ma parteciperemo di quello che Dio vuole fare através de nós. attraverso di noi. Porque eu não sei se você entende isso que está por trás dessa situação de Tomé. Perché io non so se tu capisci quello che sta dietro questa situazione di Tommaso, Porque isso pode, talvez, nos deter por alguns momentos. perché magari questo ci può fermare per un po' di momenti, Porque a gente imagina coisas acontecendo. perché noi immaginiamo cose succedendo, Nós cremos em coisas acontecendo. crediamo in cose succedendo, Mas quando nós não enxergamos essas coisas, esse milagre, ma quando non vediamo le cose succedendo, i miracoli, nós podemos parar nessa situação. ci possiamo magari fermare in quella situazione. Mas Jesus disse: felizes, benditos, abençoados aqueles que não precisam enxergar as coisas para crer e continuar caminhando. Ma Gesù dice benedetti, beati, felici quelli che non devono vedere per credere e continuare a camminare. Então, assim como Tomé, nós estamos sendo chamados a nós caminharmos à frente. Quindi come Tommaso siamo chiamati a camminare in avanti. Em segundo lugar, E secondo punto, não ficarmos mais reféns, non possiamo essere... Vabbè, fala tudo. Che que nós não possamos mais ficar presos nas nossas próprias palavras. non possiamo essere legati alle nostre parole. Palavras de impossibilidades. Parole di impossibilità. Declarações de impossibilidades. Não vamos mais ficar presos na nossa própria palavra. Non possiamo essere legati alle nostre parole. E eu falei que era o último, mas tem mais um aqui que chegou agora. Ho detto che era l'ultimo, ma è appena arrivato un altro testo. Romanos 4,17 Romani 4:17 diz o seguinte: o Deus que dá vida aos mortos dice il Dio che dà vita ai morti e chama à existência coisas que não existem, e chiama all'esistenza le cose che non esistono como se existissem. come se esistessero. É o que Deus está nos chamando agora, Quindi questo è che Dio ci sta chiamando adesso. a nós entendermos nele. Noi dobbiamo capire questo in Lui. Amém? Amen. E eu creio que uma postura como essa, em obediência à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo que sopra neste lugar, vai fazer com que você possa ter essas experiências incríveis, que daqui a poucos dias você vai ter o grande prazer de testemunhar neste lugar e de repente até para muitas pessoas. Porque existe uma declaração que você vai começar a fazer sobre todas as coisas que estão à sua frente, a respeito da provisão de trabalho, a respeito da sua casa, dos seus filhos, a respeito do seu casamento, a respeito do seu ministério, a respeito dos seus sonhos, dos seus planos, a respeito até mesmo talvez das coisas que têm te incomodado, talvez coisas que não têm dado certo até aqui, mas o Senhor, Ele te chama nessa hora a você olhar para Ele e começar a declarar este novo, que talvez era só em sonho que existia, mas que junto com o Senhor vai ser liberado, porque existe uma criação dEle disponível nessa hora, disponível neste lugar, para aqueles que creem. Amém?